Mestre Caio, vou começar com a pergunta que é praxe nossa, que a gente sempre começa aqui para documentar essa história. É, O senhor começou a tatuar, o senhor não, porque eu não vou chamar o senhor não. Você é meu amigo, eu vou chamar de você. Tá bom, melhor. Você, Dá uma moral você, melhor. você começou a tatuar quando, Mestre Caio? Olha, eu comecei a tatuar. As primeiras tatuagens que eu fiz foi em São Paulo. Quando eu morei lá, eu morei de 75 em São Paulo a 78. Entendeu? Morei lá de 75 a 78. E as primeiras tatuagens que eu fiz foi lá, foi com agulha, linha, nanquim, não tinha máquina, não tinha nada naquela época. Então, em 76, mais ou menos para 77, que eu comecei meus primeiros tatuagens assim, né? Aquela tatuagem bem primitiva, vamos dizer assim, porque é aquela agulha com linha, nanquim, entendeu? Eu comecei nessa circunstância aí. E você foi inspirado por quem, Mestre Caio? Porque ela tem que ter chegado até você de alguma forma. Você também foi um Sei. dos que foi inspirado pelas revistas, pelas matérias poucas matérias que saíam ou não? É, a verdade é o seguinte, eu comecei assim uma coisa sem muita noção no começo, que eu gostava de desenho, Aham. e eu vi, e quando eu fui tatuar lá com o Luke, em 1975, eu fui lá no Luke Tattoo, tatuar com ele, porque eu já tinha uma vibração da tatuagem em mim, porque eu vi os primeiros marinheiros aqui chegando no Rio, com tatuagem, então eu tatuei muito marinheiro, que nem o Carlinho Tatu, também tatuou muito marinheiro, Boris, todo mundo aqui do Rio, a gente tatuava muito marinheiro quando chegavam os navios lá de fora, que ficavam no cais do porto, e os marinheiros vinham para conhecer o Rio, né, para passear, para ter contato com as pessoas, para conhecer e queriam se tatuar, porque a tatuagem do marinheiro é uma lembrança do lugar, né? Que eles levam, Olha, porque eles viajam o mundo todo, e a tatuagem faz parte já da cultura do marinheiro na época de ter uma lembrança daquele lugar. Então vinha muito marinheiro aqui para o Rio para se tatuar naquela época. Então quando eu fui para o Luke, voltando atrás um pouco, quando eu fui para o Luke Tattoo, eu tinha visto alguns marinheiros com tatuagem, e um rapaz que eu conheci, que tinha um monte de tatuagem do Luke. E ninguém tinha na época a tatuagem do Luke, quase. Era muito pouco, foi logo no começo. Então eu vi a tatuagem do Luke, e esse rapaz, o apelido dele era Sabiá, que ele era fortão e tinha a perna fininha, entendeu? E ele foi o primeiro a ter tatuagem grande na época aqui, que eu me lembro. Aí ele falou, não, fiz lá no Luke Tattoo. Aí que eu fui pra lá e vi o menino do Rio também, o Petit, aham. que foi muito falado, entendeu? A história dele aí, daqui do Rio, conheci ele, tatuei ele também, entendeu? Cheguei a tatuar, tive o privilégio de tatuar ele, tatuei a perna dele, um dragão com duas cabeças, e foi isso. E aí aquilo me despertou. Eu vi quem tinha tatuagem naquela época, nos anos 70, na década de 70, era só marinheiro e uma pessoa de boa aparência, ou que não fosse marinheiro, era difícil ter. E o Petit, eu vi ele com a tatuagem no braço. Eu achei interessante, perguntei para ele, ele falou, não, fiz lá também. Aí isso me incentivou a ir lá no Luke Tattoo, fazer a tatuagem. Que interessante. Aí, Pode falar, pode falar. tô ouvindo. Não, aí foi isso. Então, meu incentivo na tatuagem começou ali. Mas até então eu não pensava em ser tatuador. Entendeu? Eu pensava ter uma tatuagem, ter um trabalho de tatuagem no braço. Entendeu? Uma coisa diferenciada da época que ninguém tinha. Entendeu? A gente vivia uma época bem diferente de hoje em dia. Não tinha internet, não tinha esse contato, não tinha nada. E é aquele negócio, tinha que ter coragem para ir lá no Luke, né? Porque além de ser um lugar longe daqui do Rio, tinha que ir de ônibus. Eu não tinha grana na época, foi difícil, juntei um dinheirinho para ir lá e fui lá fazer tatuagem com o Luke. Aí depois de várias vezes lá, levei alguns amigos meus do tempo que eu morei em São Paulo, de 75 a 78,
eu cheguei a levar muitos amigos meus de lá, pessoal que fazia capoeira, uns alunos meus, e eu fui lá, levei o pessoal e sempre estava em contato lá. Foi umas 5, 6 vezes lá no Luke, na época. Aí, como eu gostava de desenho, como eu gostava de desenho, me despertou isso de ser tatuador, entendeu? E começou assim, eu, com agulha né, aqui, né, furando, uma tatuagem pequenininha demorava horas, e foi o início disso aí. Nossa, eu fico imaginando o que estava na cabeça de vocês naquele momento, principalmente pela época que a gente vivia. Toda vez eu faço essa pergunta para todos eles, toda a galera que faz parte, porque a gente vivia um momento político no Brasil violentíssimo, onde que era um conflito gigantesco, né? Apesar de que vários historiadores falavam que a arte em si não sofreu tanto, a arte não sofreu diretamente nesse ponto. Isso aí não sou eu que estou falando nem defendendo, e sim os historiadores. Mas a tatuagem, ela ainda não existia nenhum conceito de arte. Não existia, ela não estava caracterizada em nada ainda. E de repente Exatamente. a galera sofrendo, pô, vou virar tatuador. Eu achei incrível quando o Odilon fala que ele foi um dos primeiros a ter as costas fechadas, que ele vai para lá, para a Praça Mauá, para panfletar para o Carlinhos e tudo. Mas eu fico tentando buscar respostas de como isso estava inserido na cabeça de vocês, assim, porque até então nem dinheiro, nem loja, nem nada era preparado para isso. Era paixão pura, não? Exatamente, a tatuagem, eu acho que ela começou o lado artístico da tatuagem, começou com os grandes tatuadores lá fora, né? Alguns que já começavam a se destacar, como o Felipe Leu, como outros também, sabe? O Ed Hardy, que é um grande artista também, na área que ele pegou de oriental, de tudo. Então começou a vir essas informações desse lado mais artístico da tatuagem, quer dizer, esse lado artístico entrando no mundo da tatuagem, né? De pinturas, de desenho, entendeu? Aí que começou a vir para o Brasil isso na época e começou a se destacar, entendeu? A tatuagem ligada à arte, entendeu? Porque até então era tatuagem, era coisa de marinheiro, a pessoa chegava na loja, aqueles quadros bem antigos, que nem no Look Tattoo, chegava lá os quadros, você escolhia, ele pegava o desenho que você queria, fazia no teu braço, botava uma vaselina lá, um papel higiênico, qualquer coisa, um abraço. Pode ir para a praia, faz o que quiser, tchau. Ele era assim. Então a tatuagem que nós conhecemos naquela época era assim, né? A que eu conheci nesse período era assim. E depois você vê que esse lado artístico que desenvolveu a tatuagem para o mundo da arte mesmo, foi nesse aspecto, sabe? De alguns tatuadores lá fora que já faziam realismo, até estava falando hoje com o Chess sobre isso, eu falei sobre o Alan da França, o Alan da França, que acho que era a loja Prestige, se não me engano, que eles já faziam realismo naquela época, nos anos 90, 80 e pouco, sabe? Então começou a se destacar. Então isso veio depois se juntar ao mundo bruto da tatuagem, dizendo assim, de maneira, eu quero dizer bruta, né? A tatuagem bruta por quê? Porque você via que a tatuagem era cais do porto, era uma coisa pesada, era coisa de marinheiro, coisa de bandido. Por isso que ficou essa imagem negativa da tatuagem por muita gente. Na época, quem tinha era bandido, entendeu? Então, por isso, o marinheiro ele vinha para o Brasil, fazia lá no Cais do Porto, saía com prostituta e ia fazer a tatuagem dele como lembrança. E ficou uma imagem muito negativa disso. Depois que foi entrando a arte junto com a tatuagem, que foi levantando a bandeira da tatuagem, né? Como artistas, né? Você acredita que isso começou já
lá em 1980 e pouco, quando o Ryan fez a primeira convenção no Nordeste, e 1990, quando o Marco resolveu fazer a primeira convenção internacional de tatu, ou você acha que isso já chegou um pouco antes? Eu acho que já começou a chegar um pouquinho antes, por alguns artistas que a gente admirava na época, né? Alguns artistas que a gente via que já desenhavam tudo. Você vê que hoje em dia quase todos os tatuadores desenham, entendeu? Antes não, eram poucos tatuadores que desenhavam, eram poucos. Quando o Marco Leone abriu a loja, eu fui visitar a loja dele lá a primeira vez, isso foi em 83, mais ou menos. Era uma loja pequenininha ali na Vila Madalena, não me lembro qual era a rua, uma loja muito pequena. Depois que ele abriu uma outra loja maior. E eu conheci o Marco nessa época. Quando eu conheci o Marco, já foi uma coisa muito... Pô, abriu os horizontes, né? Porque eu fui na loja dele, eu vi um profissionalismo, uma coisa, e eu achei aquilo muito maneiro. Mas antes de eu conhecer o Marco Leone, isso que eu quero sempre citar, que foi um fato que aconteceu, que eu fui em São Paulo, eu já tinha tatuagem do Luke, já tinha 2 tatuagens do Luke, que eu fiz em 75. Eu fui em São Paulo e tinha um tatuador que muita gente, que até muitos tatuadores aí que não pegaram essa época, o Marco Leone lembra bem disso, e alguns antigos vão lembrar bem disso. Era o Jimmy Tattoo, um inglês, que ficou tatuado. Já ouviu falar nele? Já sim. Então, o Nico foi uma pessoa, quando eu cheguei lá, o irmão dele tinha um pubzinho, ali não me lembro o nome da rua, nos Jardins, e ele tatuava lá, o irmão dele era o dono do pub, entendeu? E ele fez Morreu acho que alguns anos atrás, né? Morreu tem uns 3 anos, 4 anos atrás, né? Eu acho que tem até mais, que ele já era, naquela época ele já era bem coroa. E eu me lembro que o Jimmy, quando eu cheguei lá, era muito sofisticado, porque eu conheci o irmão dele na rua, entendeu? Assim, ele tinha uma tatuagem bonita na perna, o irmão dele, umas flores, e aquilo ali me impressionou, o trabalho dele. Eu falei, pô, eu queria fazer uma tatuagem. Aí ele falou, ó, meu irmão vai vir, ele é o inglês, vai vir, vai trabalhar lá no pub no Giral. Vai estar mês tal aí. Eu falei, tudo bem, eu vou voltar aqui. Aí eu juntei meu dinheirinho e fui lá para tatuar com o Jimmy. Quando chegou lá, eu achei a tatuagem muito cara, sabe? E tudo sofisticado para a época. Tinha até um cartão dele que era assim, Jimmy, a tatuagem mais fina da Europa. Entendeu? Que eles tinham um nome forte. E eu guardei esse cartão, até eu mostrei pro Chess, esse cartão, falei, o Chess, pô, cartão maneiro, não sei o quê. E era um cartão tipo, cartão bem feito, sabe, na época, um desenho bonito, todo preto com dourado. E eu fui lá para tatuar com o Jimmy. Cheguei lá, eu achei muito cara a tatuagem, não tive condição de tatuar, e ele tinha uns trabalhos já mais sofisticados para a época. E aí eu resolvi voltar lá pro Luke também, levar meus amigos, e foi embora. Então, vamos supor, voltando na arte da tatuagem, eu acho que é isso. Acho que foi esses grandes artistas, né, do passado que começaram a desenvolver, e isso veio para o Brasil de uma maneira assim, muito legal, porque hoje em dia você vê muitos jovens aí, tatuadores, que tatuam muito bem, excelentes tatuadores, sabe? Isso... E o mundo da tatuagem é isso aí, cara. É um mundo grande, é um mundo de arte, é um mundo de grandes artistas, e sempre vendo a base, né, da história da tatuagem, que são os antigos, que na nossa época, eu, Carlinho, Chess, Boris, tudo, e os outros mais, nos baseamos sempre nos grandes tatuadores, né? Lá de fora, e sempre foi assim. São pessoas que marcaram muito na minha vida. O Ed Hard, com aquele trabalho oriental dele, na época que ninguém fazia, foi o único ocidental que foi lá para fora, que ficou lá fora com os japoneses e desenvolveu a arte da tatuagem. Randy Adams, outro tatuador de história também. Randy Adams, vários, né? Marco Leone foi uma peça principal também na tatuagem em São Paulo, e vários outros aí.
eu tenho recebido muita mensagem do pessoal que eles sempre falam, pô, você começou com um projeto e dando uma conexão muito grande ao Nordeste do país e tal, e de repente você regressa muito para o Rio de Janeiro e para São Paulo. No começo eu estava assim, pô, mas por que isso? Por que que as coisas ficam tão presas ao Sudeste? E me criticava, falava, poxa, mas os fatos aconteciam também lá no Nordeste. Só que, ao mesmo tempo que eles aconteciam lá no Nordeste, o Sudeste estava recebendo informações muito importantes e que foram prioritárias para ser levada depois ao Nordeste. Então, tipo assim, a galera que está assistindo, a galera que fica assim, não é uma história da tatuagem do Brasil somente do Rio de Janeiro e de São Paulo. A gente tem que imaginar, nós temos que imaginar que Rio e São Paulo, nesse momento, era como se fosse um único aeroporto que tivesse no Brasil. Eram os únicos dois aeroportos. Dando um exemplo, gente, é uma conexão que vocês têm que entender. Então, chegava a informação Rio e São Paulo, e a galera do Nordeste, muitas vezes, migrava, buscava também essa informação Rio-São Paulo e continuava o seu trabalho no Nordeste da mesma forma que a galera Rio-São Paulo. Perfeito. Os portos de Salvador, os portos lá do Nordeste recebiam também tatuadores, mas eles não se fixaram no país. Como eles não se fixaram, fizeram pouquíssimas tatuagens naquele momento, eles dificultam para nós que estamos ali pesquisando, dificultam para nós que estamos correndo atrás dessa informação, concretizar esses fatos. Os únicos fatos, exatamente. Né? Os únicos eu fatos concordo com você. Eu vou dizer um fato que aconteceu que acrescenta um fato que aconteceu que acrescenta exatamente o que você está falando, ô Nico. Exatamente o que você está falando, Nico. Eu, quando fazia capoeira, eu dei aula de capoeira há muito tempo, viajei muito, e eu fui com um grupo para a Bahia, de capoeiristas. Nós fomos para a Bahia e eu queria conhecer os tatuadores que tinham na Bahia na época, que eu já estava fazendo tatuagens. Foi em 82, 83, mais ou menos. E eu conheci lá, eu queria saber quem fazia tatuagem, queria saber. Cortou um pouquinho. Se eu puder repetir, deu uma cortada, mestre. Mestre. Pronto. Agora... Que ficam ligando na hora, ficam ligando para mim. Então, o que acontece? Eu, quando fui para a Bahia com os meus amigos da capoeira, eu queria conhecer os tatuadores na Bahia. Isso foi em 82, 83, acho que foi em 82. E eu conheci o Binga e o Magá, que já tatuavam lá já há algum tempo, entendeu? Tá vendo? Exatamente isso. Já começava a tatuagem, já se espalhar em alguns lugares, sabe, no Norte, Nordeste, muitos que não eram... O Binga já era um cara que já estava, foi um dos pioneiros lá, o Binga e o Magá. E o Magá me conheceu na época, e o Magá eu fiz uma tatuagem no Magá lá, rapaz, você acredita? Com barbeador, que depois a gente se adaptou. Nesse período da agulha, da linha, que os antigos que nós pegamos aqui, tá dando para ver a imagem direito aí? Agora tá, mas ele deu uma cortadinha no começo, mas a imagem agora deu tranquilizada. Tá bom, Nil? Tá ótimo, mestre. Bom, então é isso. Então conheci o Magá, conheci o Binga, tatuei o Magá. Foi um maior prazer tatuar ele. Naquela época só tinham 2 tatuadores em Salvador, pô. Não, tinha então, o Rian também já, o Ryan. Já tinha o Rian? O Rian não cheguei a conhecer lá nesse momento. Eu conheci depois. Tinha o Rian, Werneck,
tinha a Dailton, tinha um pessoal nessa mesma época lá que estava na mesma linha, assim, de tatuadores lá, assim. Mas é normal a gente não ter acesso ou não conhecer, ainda mais naquela época, né? Que era completamente Perfeito. diferente do que hoje o meio de comunicação. Mas foi interessante eu conhecer o Big e o Magá na época, sabe? Eles eram mais conhecidos lá. Então é isso, a tatuagem espalhou no mundo todo e é isso aí, meu amigo. Por aquele período que você começou ali a tatuar ali, o seu público essencial era mais da galera do esporte, como você era praticante ali da capoeira, ou o seu público já tinha o pessoal da classe um pouco mais alta ali, tudo assim? Você já conseguia ter acesso a um outro tipo de público, assim? Não, a gente era meio restrito nisso. O público nosso era ou era Boa, cara que tinha moto, era de clube, ou era lutador, entendeu? Era mais ligado a isso. Poucas mulheres faziam, boa. era mais esse público mesmo, marinheiro, mas por aí. E agora depois foi, Nossa, a conexão tá. tá boa ou não? Tá ruim? Não, parou. Peraí. Eu vou te tirar e vou colocar de novo para ver se melhora. Tá bom. Vocês estão ouvindo bem, gente? Porque aqui para mim deu uma travada. Se der, a gente continua. Vamos ver. Aqui tá Primeiro que puder dar tranquilo. um joinha aí. Vamos ver o que o pessoal responde aí. Gente, quem estiver ouvindo bem, pode continuar, mestre Caio. Acho que voltou. É isso aí. Então eu até esqueci o que eu estava falando, mas é isso aí. Então a tatuagem na minha vida foi muito importante, né? Pelas amizades que eu fiz. Depois veio uma outra geração de tatuadores aqui no Rio também, em São Paulo, foi geração para geração, entendeu? Foi passando os tatuadores antigos. E o Marco sempre foi um cara muito bacana, o Marco Leone comigo, com todo mundo já sabe que conhece o Marco, já sabe o coração que ele tem, uma pessoa muito legal. Eu fui tatuar com o Fred na época, em 83, fui tatuar com o Fred lá em São Paulo, fiquei na casa do Marco Leone, Giga, Fred, Paulino, todo mundo, pô, foi muito bacana. Abriu um leque de amizade muito grande, né? A gente faz esse leque de amizade dentro de qualquer profissão, mas a tatuagem é um leque bem amplo, né? Das amizades que a gente. Exato, exato. Ó, o pessoal está reclamando que está travando de novo. Eu vou tirar o senhor e já vou voltar de novo. Só um minuto. Ah, beleza. Vamos ver, vamos convidar ele de novo aqui para ver se dá uma melhorada. Caio, aí, pronto. Vamos ver se volta de uma forma melhor, gente. Desculpa aí a conexão. Só ele aceitar agora. Pode aceitar, mestre. Só ele aceitar. Acho que agora voltou melhor. Beleza. O Boris, o Carlinhos, entre outros tatuadores no Rio, foram sempre muito preocupados com uma questão, entre aspas, política da tatuagem. Vocês fundaram aí no Rio de Janeiro o primeiro Tatu Clube do Rio de Janeiro. Era algo simplesmente para vocês se encontrarem ou era algo para realmente para começar a nortear a tatuagem? A gente queria profissionalizar a arte em termos, né?
a profissão da tatuagem. E a gente queria mostrar um serviço de qualidade com pessoas profissionais, entendeu? Que eram cadastradas para fazer parte do Tatu Clube. E foram vários que entraram. Foram o Jorge Davis, teve o Rock Tatu, teve o Beto, teve uma turma aí, teve o Russo de Cabo Frio, que é meu grande amigo, meu parceiro de muito tempo. E então nós fizemos até o sábado participou, o sábado tatuador do Japão, ele participou das reuniões, gente finíssima, participou da reunião, tudo participava da reunião. E a gente queria mostrar isso, esse trabalho profissional nosso, para as pessoas procurarem profissionais, porque na época tinha muito tatuador de rua, entendeu? Muito tatuador de rua que botava uma caixa de madeira lá, com uma maquinazinha, com uma bateria de carro, e a gente queria sair desse foco, a gente queria mostrar o lado profissional da tatuagem, sabe? Que a tatuagem já tinha... a tatuagem a gente já levava aí essa culpa nas costas da marginalidade da tatuagem, né? Pelo aquele tempo antigo que eu falei, de Cais do Porto, de bandido, de tudo. Então a gente queria mostrar um nível mais assim profissional. E o que aconteceu? Então nós fizemos o Tatu Clube do Rio de Janeiro. Só que depois não deu certo por várias coisas, né? Um compromisso, pessoas que estavam no clube, que não iam na reunião, tudo, e foi desfazendo isso aí. Foi desfazendo e foi tomando conta com outros tatuadores também que já estavam vindo, entendeu? Nesse esquema aí, de ter loja, mas não participar do Tatu Clube, não querer conexão, e outros do clube também que faltavam um pouco, então mas a ideia inicial foi boa, entendeu? A ideia inicial foi boa, entendeu? Com bons objetivos. Agora vai fazer parte da história, né, do Tatu Clube. Eu acho que vocês deram o primeiro passo para que isso acontecesse, tanto, repito, os tatuadores que montaram o primeiro Tatu Clube no Norte e Nordeste, os primeiros tatuadores que criaram o Tatu Clube Norte, os primeiros tatuadores como São Paulo, que criaram o Tatu Clube do Brasil, entre vários outros Tatu Clube, vocês deram o primeiro passo para mostrar que a gente chegaria em algo muito gigantesco, que é o que está acontecendo hoje. Hoje a tatuagem se tornou algo enorme, gigantesco mesmo. E as pessoas acho que ainda não caiu a ficha delas, na realidade, para entender a grandiosidade que ela é. E como se a gente tivesse tido um pouco mais de humildade, menos ego, que essas pequenas associações hoje já conseguiriam até mesmo regulamentar, criar um selo maior e realmente se tornar assim, algo reconhecido realmente, documentalmente na profissão. Então, eu pego hoje toda essa documentação que eu já tive acesso, tanto do Tatu Clube do Rio de Janeiro, do Tatu Clube de São Paulo, e vejo que as mesmas ideias se encaixam hoje, entendeu? Só que as pessoas ainda precisam ser mais humildes e com menos ego para que a coisa funcione. Meu ponto de vista, é a única que eu penso. Não Mas posso cheguei a falar uma pelos conclusão. outros, né? Não, sim, eu cheguei a uma conclusão que já teve por 2 vezes, depois teve a Associação dos Tatuadores, e sempre tem conflitos, sabe assim? Sempre tem conflitos e não dá certo, né? Entendeu? Então, acabou desfazendo, que nem teve em São Paulo também, teve lá em São Paulo, né? Sim. Setup Clube. e vários outros. Isso. O Marco também chegou na época, o Marco Leone chegou a montar alguma coisa, tipo um clube, mas não era bem assim, era uma coisa assim mais reservada dele, mas não foi muito para frente essas coisas. Porque tem muita gente, muito tatuador, e como é que você pode mostrar um profissional? Naquela época a gente que nós fizemos as reuniões e fizemos o início desse Tatu Clube, era necessário fazer, sabe? Hoje em dia talvez não tenha tanto essa intenção, porque cada um trabalha de uma maneira, tem vários profissionais, trabalham em casa e outros, assim, profissionais que eu digo, o profissional mesmo trabalha numa loja, né? Vamos dizer assim.
E os que trabalham em casa é meio profissional. Então, o que que acontece? Naquela época a gente tinha essa necessidade, de mostrar esse lado profissional da tatuagem, porque ela era mal vista. Então nós fizemos uma coisa certa na época, né? Hoje em dia tem muito profissional que não vai querer entrar num tatu clube ou outra coisa, né? Então eu penso assim. Sim, sim. Hoje em dia tem grandes tatuadores também que trabalham em casa também. Vamos supor, o Mickey, né, da Europa, você sabe, trabalha na casa dele. O Felipe Leu trabalha na casa dele. Entendeu? São profissionais. Profissionais. Profissional, eu quero até voltar um pouquinho atrás. Profissional não quer dizer que ele tem uma loja que é profissional. Tem muita gente que tem loja e não é profissional. Perfeita, Né? perfeita conexão, perfeita. Não é só Então, e tem questão de pessoas abrir que loja trabalham. e seguir a risca, né? Isso. Exatamente, tem pessoas que têm loja e não é profissional, e tem cara que trabalha na casa dele e é super profissional, tem autoclave, tem todo o equipamento, tem asepsia, tem, sabe, esterilização, tem tudo. Então é isso. Mas isso migrou por causa também dos aluguéis caros, né? Os aluguéis muito caros Por e questões muitas outras políticas coisas. mesmo, né? Pô, acho que hoje a gente vive, hoje não, algumas décadas o Brasil vive uma crise política muito grande, onde o comércio, qualquer que seja, seja ele de tatuagem, cabeleireiro, barbearia, enfim, todos os comércios em gerais, não tem nenhum suporte. Então a gente fica descrente, né? A gente não acredita naquilo que entre aspas, seria o correto de ir lá, pagar os Sim, impostos, pagar tudo. E quando você muita conta. necessita, você vê que não tem suporte nenhum. A gente está vivendo até uma situação um Nenhum. ano muito ruim. A gente está vivendo Falou a uma verdade. situação muito ruim agora. E a gente vê que o comércio em geral, seja ele qual área que for, não tem suporte. Quem tem suporte são os grandes empresários ou uma classe muito baixa que recebe uma merreca que não dá, que vai dar para ele sobreviver e não viver. Agora, o comerciante simples, o cara ali que não gera um capital, que no máximo que ele tenha um empregado ali para dar um suporte na loja, ele não tem apoio nenhum assim. Então essa descrença faz que as pessoas desanimem, passam a ter os seus estúdios privados e queiram fugir um pouco dessa rotina toda aí. Eu concordo com você, é isso mesmo. Porque você manter uma loja hoje, no meu caso, eu tenho uma loja muito antiga, tem mais de 40 anos minha loja, 42 anos, vai para 42 anos, acho que é a loja muito antiga que está aí, entendeu? E para segurar essa onda, cara, das taxas que você paga, das contas que você paga, sai uma grana muito alta, cara. É uma grana muito alta e você fala assim, poxa, eu estou trabalhando para pagar a conta, entendeu? Eu estou trabalhando para pagar a conta. Então, por isso que começou essa situação das pessoas trabalharem em casa. Vai fazer o quê? Exato. É O muita Tias conta. falou algo ali. O Tias comentou algo ali. Provavelmente voltaremos a ser proibidos. Aí a coisa se ajeitará naturalmente. As pessoas não pararam ainda para fazer uma conexão que o mundo vai mudar por completo a partir de agora. A questão relacionamento entre pessoas, entre qualquer que seja, e principalmente a nossa, que é a estética, vai ser afetado de uma forma incalculável, imensurável. E eu concordo com o Ties que não vou dizer que a gente vai ser totalmente, que a gente vai ser proibido, mas que a gente vai ter que passar por uma reciclagem por completa de procedimento de trabalho e de postura que é extremamente essencial. Vai ser muito difícil. Aí Vai. as pessoas ficam falando, mas lá no passado era muito difícil. Uso a frase do Segato, é um reset. Nós estamos fazendo um reset. Estamos tendo a oportunidade de começar de novo. Nós estamos tendo a oportunidade de aprender
E por isso é fundamental a história da tatuagem no Brasil, de aprender com vocês como foi o início, como foi lá atrás. Porque aonde houver falhas na nossa evolução, na nossa árvore genealógica da tatuagem, teremos a oportunidade de mudar e alterar agora, para que nós possamos começar uma nova fase. Bom, mais uma vez eu repito, gente, essa é a minha opinião e eu vou respeitar sempre a opinião do próximo, mesmo que seja que a pessoa não concorde, viu, gente? Se vocês não concordarem, podem falar à vontade. Você está certíssimo. Concordo com você. Eu acho que a situação de você manter loja, manter tudo, e um gasto muito alto, que você vê. Vamos supor, agora a minha loja está fechada tem um mês. Não posso trabalhar, tem que pagar conta, as contas estão chegando. E eu falo, quem vive da tatuagem, vamos supor, tem tatuadores que vivem da tatuagem. E tem tatuadores que têm tem tatuadores que ainda têm um apoio, que fica na casa de um parente. Eu moro sozinho e tenho que sobreviver. Entendeu? Minha família mora em São Paulo, eu moro aqui, mas eu tenho que sobreviver. Mas aí é que eu digo, não tem um lugar para eu sair do tipo de vida que eu levo para entrar em outro. Mas a gente tem que fazer uma transformação, a gente tem que se adequar ao processo que está andando aí com todo mundo, entendeu? Vamos supor, um mês fechada a loja, conta para pagar, um monte de coisa. O que tem que fazer? Tem que começar a pensar para frente. Vale a pena ter uma loja? Vale a pena? É isso. Entendeu? Um ponto de interrogação. Eu tô com minha loja fechada, vai fazer quase 2 meses, né? Eu comecei no período exato, Brasília começou no período exato. E eu falo que no começo eu entrei no meio que primeiro, numa depressão muito grande, numa paranoia muito grande, e eu consegui me reerguer, não financeiramente, não digo financeiramente, mas psicologicamente, com esse trabalho que nós estamos executando, com esse processo da história da tatuagem no Brasil. Por quê? Mais uma vez, através de vocês, através do Caio, do Carlinhos e do Russo e de todos os tatuadores que pisaram o Ties e todos os tatuadores que pisaram o solo, eu estou podendo ter uma visão de como melhorar o amanhã. Como melhorar o Lico como pessoa, como melhorar o Lico como um pai, como financeiramente, como o Lico tem que aprender, com 42 anos de idade, tem que reaprender agora a me preparar para um novo caos. Por que não? Você acha que a gente não pode passar por uma nova situação? Podemos. Inúmeras outras situações podem acontecer. E eu acho que esse projeto está sendo fundamental para me reerguer como pessoa, como tatuador, como tudo, assim. E eu só agradeço a vocês, eu só agradeço mesmo a cada palavra, a cada força que vocês transmitem aí. Eu sei que muitos tatuadores das antigas, assim, que estão participando do projeto, estão passando por situação 10 vezes piores do que a minha. Que eu já conversei com eles. Então, a gente tem que ter bastante paciência, tem que ter bastante, vamos colocar, resiliência, né? Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usá-la. Eu não gosto muito porque eu acho que resiliência, na realidade, no Brasil, é o ato de se fuder sozinho. Porque ninguém é resiliente aqui no Brasil com o próximo. O cara fala, deixa esse cara se fuder sozinho, sacou? Mas a gente tem que aprender muito. A gente tem que aprender muito, 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 muito mesmo. Não é com um simples bom dia, boa tarde, boa noite, e sim com ações. Né? A gente precisa agir. Né? Esse período vai ser o período, esse período vai ser o período de reflexão. O que você tem que fazer, qual o seu projeto para frente, manter a cabeça calma, porque quem vive da tatuagem só é complicado hoje em dia. Quer dizer,
Se a pessoa tem outra profissão, também já está sendo prejudicada. Entendeu? Então, isso é geral. Agora, tem uns que é mais afetado, né? No meu caso, quem vive da tatuagem, o Thiago vive da tatuagem, ele não tem família perto dele, eu também não tenho, tem outros que não têm também, entendeu? Então, fica difícil. E você manter uma loja, uma postura que seria o ideal, você ter uma loja para apresentar, para mostrar para as pessoas o seu trabalho, mostrar a arte, mostrar profissionalismo, você ter aquele amor pelo teu comércio, pela tua coisa, isso aí começa a voltar atrás. Você fala, pô, faço tudo, tenho uma loja há 40 e poucos anos, agora tenho que ficar fechada, não sei como é que vai ser. Aí também, quando começou, já estava, e muitos tatuadores também, já estava meio difícil. Então piorou mais e vai piorar muito mais. Então a gente tem que ter uma cabeça muito boa agora nesse momento para refletir tudo com calma e pensar o que vai ser para frente, como nós vamos agir para frente, né? É uma pena isso, mas fazer o quê? Aquele ditado bem lá atrás, né? O que não tem remédio, remediado está. Exatamente. Para nós que somos o elo mais fraco dessa corrente, nós não temos remédio. Nós temos que acreditar que já está remediado. Só que o estar remediado não quer dizer que nós não possamos mudar as nossas ações. Então, eu vejo dessa forma, que nós vamos mudar sim. Mestre Caio, vai acabar nosso tempo. Eu agradeço de coração. Legal, não? Eu agradeço a sua carinho, a sua cooperação, o seu pronto aí, de estar pronto, disposto aí a ajudar. Fico muito feliz que a gente antecipou essa nossa conversa. Tudo acontece no timer certo, no momento certo, com a energia certa. E eu só peço a sua bênção como capoeirista, peço a sua bênção como povo do axé, peço a sua bênção como mestre da tatuagem, entendeu? E bato cabeça, bato paó e agradeço de coração aí. Ô Lico, é uma satisfação muito grande você conversar comigo, bater esse papo e você procurar os antigos, procurar o mundo da tatuagem em si, não só dos antigos, alguns outros também que já estão chegando aí, que é da turma mais nova do que a gente um pouco, e é um trabalho maravilhoso, sabe? Essa conexão do seu trabalho, essa conexão com os tatuadores, da história da tatuagem, da base da arte da tatuagem no Brasil, da base da tatuagem no mundo todo, porque um assunto já vai para outro país, já vai para outro lugar, e é esse leque de conexão, né? Isso é muito bacana, muito legal, e espero que você continue com o seu trabalho maravilhoso aí, irmão. Tá? E abraço para todos os tatuadores que entraram, entendeu? Pro Chess, pro Russo, meu camarada, para todos aí que estão assistindo, Luiz Segato, grande amigo também, e muitos outros. É muita gente, né, para você... mas muita gente. Muita gente para você lembrar, né, de todos ao mesmo tempo. Vamos seguir o conselho do Carlinhos aí, e em breve eu espero que a gente consiga se organizar todos, nos encontrarmos e trocar essa energia. Valeu. Um abraço, mestre. Até mais. Tudo de bom. Valeu.